Tá aparecendo a porta aqui? Tá. Agora concluí. Deixa eu acertar aqui. A gente sai no banheiro. Cadê? Aproveita pra internet pra me fechar lá. Tá aqui. Nos barulhos eu tenho que sair fora ali. Ah, vocês estão achando que é pra quem? Não é pra essa galera não que eu prego não. Essa galera que fica nessas camas aí. Deus vai com essas camas aí. Essa cama aí promove opressão e juízo. Opressão. Não deixa o cara aí destrói a morada do justo. Aquela ali não. Aquela ali é ameaça. Cansa, né, velho? Galera. Aí tem que falar muito da hora. Essa galera é nova, né? É nova. Essa aí não tá ligada. Essa aí é benção, tá vendo? Ainda outra galera não respeita, não. Porque existia muitas coisas aí. E aí? Isso aí me ensina homem. Glória a Deus, Deus Santo, poder e glória. Eu repreendo todo mal, em nome de Jesus Cristo. Que eu venha diminuir, o Senhor venha crescer, meu Pai. Todo mal que tenta impedir essa mensagem, o Senhor venha estar repreendendo em nome do Senhor Jesus Cristo. Tudo aquilo que vem tentar atrapalhar as revelações em Cristo, bloquear, colocar de fronte. Se eu posso estar repreendendo, meu Pai, em nome de Jesus Cristo. E a graça do Teu Espírito Santo venha ser conosco. A benignidade do Teu Espírito Santo venha ser conosco. Deus Santo, tem poder e glória, que eu diminua e o Senhor cresça. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amados irmãos, Romanos capítulo 11, verso 21. Romanos capítulo 11, verso 21. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, teme que te não poupe a ti também. Considere, pois, a bondade e a severidade de Deus. Vou estar repetindo. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, teme que te não poupe a ti também. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus para com os que caíram. Severidade, mas para contigo a benignidade de Deus, se permaneceres na sua benignidade. De outra maneira também tu serás cortado. Amém? Glória a Deus, Deus Santo, poder e glória. Aleluia. Amados irmãos, Deus, Ele está nos dizendo essa palavra em Romanos 11, 21 e 22, acerca da benignidade e da severidade de Deus. Se você permanecer na benignidade de Deus, a benignidade dele será com você.
Se você escolher a malignidade, a severidade de Deus será com você. Deus, nesse texto aqui, essa palavra, em Romanos 11, Deus ele vai nos dizer que Ele está cortando aqueles que escolhem a malignidade. Então Ele está dizendo nesse texto, está dizendo nesse texto, que se você escolher, as coisas más, Deus então te cortará. Essa mensagem é para quem se encontra na benignidade. Presta atenção. Essa mensagem é para quem se encontra na benignidade, escolhe a malignidade. Porque ele está alertando e dando um exemplo de quem estava na malignidade foi cortado. Quem estava na malignidade, Deus está dando um exemplo que foi cortado. E quem estava está na benignidade, permaneça na benignidade. Caso contrário, será cortado. Então Deus não poupou os anjos que pecaram. Se nós olharmos para a nossa situação, nós estamos na mesma situação que os anjos que pecaram. O homem sem Deus, ele fica fraco. Os anjos que estão na glória de Deus, nós estamos um pouco abaixo deles. Sem Deus, um pouco abaixo. Quando você recebe Deus, você recebe os dons. Você recebe poder, autoridade. E você já não fica tão abaixo da hierarquia dos anjos. Como tem a hierarquia dos anjos, tem a hierarquia também aqui. Então, quando você recebe autoridade, você que estava abaixo dos anjos, entra para a hierarquia espiritual e a autoridade do Altíssimo é dada a você e você fica como os anjos. Só que na carne. Os anjos não estão na carne, nós estamos na carne. Você fica com autoridade espiritual com os anjos. Então a Bíblia diz que Deus criou o homem e ele está um pouco abaixo dos anjos. Ali ele está falando do homem caído. Mas quando Deus te levanta, Ele te dá autoridade e você fica, aleluia, com o espírito da fortaleza. Na hierarquia, como os anjos, forte. Em Deus, digo fraco, sou forte. E você agora recebeu o Espírito, a autoridade, a unção divina. E se você perder a fé, escolher o mal, Deus entra então com a severidade sobre a sua vida. Tem a hierarquia dos anjos, tem serafins, tem querubins, tem arcanjos. Arcanjos, querubins. Tem a hierarquia aqui também. Os pastores são anjos da igreja. Em Apocalipse, a carta que Jesus escreve não é para o anjo que está com o pastor.
O anjo que anda ao redor é para os pequeninos na fé, que temem o Senhor. Mas quem anda dentro de você não precisa colocar anjo para andar ao redor. Quem anda dentro de você é o Deus Todo-Poderoso. Quando você está pequenino na fé, ele coloca um anjo ao redor. Quando você recebe o Espírito Santo, Deus não precisa de anjo para te dar o livramento. Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Ele disse, habitarei dentro de você. Deus Santo de poder e glória. Eu quero profetizar na tua vida. Em nome de Jesus. Tudo que tem travado a sua vida, a tua fé, que tem endurecido o teu coração, sai agora em nome de Jesus. Foi para a liberdade que Cristo vos libertou. A testificação que o nosso Deus é o Deus verdadeiro é a testificação do amor. Porque o teu Criador é o Deus verdadeiro. O teu Criador é o que domina. Não tem razão o Criador criar todas as coisas e não dominar. Se eu crio algo, eu domino sobre aquele algo. Então o Criador que criou todas as coisas, aquele que criou, eu não acredito em Big Bang. Eu não acredito que tudo foi feito do nada, por acaso. Há algo superior a nós, há um poder superior que criou. Esse que criou, Deus Santo, poder e glória. Nós temos algo parecido com Ele. Somos imagem e semelhança. E que algo é esse? Que algo forte é o amor. Fé, esperança e amor. Porém, o maior delas é o amor. O amor que você sente pelas pessoas que você ama. É a prova que há amor dentro de você. E esse amor dentro de você, esse amor que há dentro de você, que prova que você tem um Criador e que há algo grande que vence o ódio, que vence a raiva, que vence todo o sentimento, é o amor pelas pessoas que você ama. Eu olho para a criação e eu vejo que é amor. Eu vejo que há cuidado. Então, esse amor que cuida da gente, que Deus colocou sobre as pessoas que nós amamos, é o amor que testifica que Deus é amor. Quem crê da glória? E se esse amor testifica, eu posso descansar em Deus. Você ama a sua família. De onde veio esse amor? Do Criador que te criou. E se do Criador que te criou, se o Criador que te criou colocou amor em você, esse amor não surgiu do nada.
Quando Deus ele vem sobre a sua vida, ele vem com amor. Ele te acolhe em momentos difíceis. Ele é fiel, ele não oprime, ele não humilha. A palavra humilhação, de forma que a Bíblia fala, não é a humilhação de Deus te envergonhar. A palavra humilhação que a Bíblia fala é sobre nós se humilharmos para entregar os nossos caminhos a Deus. Rejeitar a soberba, rejeitar o pecado, rejeitar nossas próprias vontades para fazer a vontade de Deus. Deus Santo e Poder e Glória. A certeza desse Deus em meio a tantos deuses, a qual a Bíblia diz que ele é o Deus dos deuses. É o amor. Eu posso ter vários dons. Dom de profetizar, dom de curar, dom da sabedoria da palavra, dom de interpretar, dom de revelação. Mas se eu não tiver o dom do amor, eu nada serei. O amor de Deus, o Deus que nós servimos, não nos envergonha, não nos coloca sob jugo de servidão. Por isso que você tem que fazer uma aliança com Deus verdadeiro, o Deus do amor, que Ele diz que ama uns aos outros. Não é essa mente suja, sua depravada, imunda, que só pensa em moralidade sexual, que não dá para conversar com você, que chega, você não pode ir em lugares que Deus quer te prosperar, porque você é uma criança. Só pensa coisas depravadas como um moleque. Deus quer te fazer homem, quer te fazer falar como homem, quer te fazer viver como homem, deixando as coisas de menino para trás. Você tem que se arrepender dos seus pecados. Você tem que se arrepender da sua malignidade. Quando você se arrepender da sua malignidade, a benignidade de Deus será contigo. Mas se você não se arrepender da sua malignidade, a severidade de Deus, e não queira experimentar a severidade de Deus. Porque a severidade de Deus vem para cortar. E quando a severidade de Deus vem para cortar, ela destrona reis. Ela corta poderosos. Quando a severidade de Deus vem, ela não olha os teus títulos, ela não olha a tua justiça que você praticou. A Bíblia vai dizer em Ezequiel, se o justo começar a praticar iniquidade, Deus não se lembrará da sua justiça no passado. A sua justiça no passado servirá quando você se arrepender para o teu galardão. Mas a tua justiça não te livrará no dia da sua prevaricação. É tempo de você se arrepender da malignidade e escolher a benignidade de Deus para que Deus venha continuar te abençoando em nome do Senhor Jesus Cristo. Quem quer dar glória a Deus? Deus santo de poder e glória. Deus tremendo. O amor de Deus. O amor que você sente mesmo escolhendo os maus caminhos. Porque nós precisamos
sermos direcionados pela lâmpada que é a palavra de Deus, pela benignidade. Deus coloca os seres humanos aqui nesse mundo, te dá o presente do livre-arbítrio. Mas Deus não te deixa abandonado. Deus coloca para você a direção. E essa direção é lâmpada para os seus pés e luz para os seus caminhos. E se você seguir essa direção, você chegará no caminho certo. Você não sentirá insatisfações. Você não sentirá angústias. Você não sentirá falta do que fazer, porque Deus sabe satisfazer o teu coração. Deus sabe preencher a angústia, Deus sabe preencher o vazio. Esse vazio, essa molecagem é falta de Deus. Você precisa ser preenchido em Deus, porque quando você é preenchido em Deus, você é achado nele. E quando você é achado nele, você fica totalmente satisfeito em Deus. Os seres humanos precisam de Deus. Os seres humanos precisam se encher do Espírito Santo de Deus. É dessa maneira que Deus, ele te exaltará. Quem quer levar a Deus? Esse medo que você tem, Deus é maior. Ele diz, filhinhos, não tem mais. Maior o que está com vocês do que o que está no mundo. Filhinhos, vocês já têm vencido eles. Porque maior o que está com vocês. Porque aqui tem leão. Leão da tribo de Judá está comigo. E assim manda dizer o Senhor para o homem. Deus Santo tem poder e glória. Se você dá ouvido à severidade disso que está com você, vai descer ao inferno. Você vai ser cortado. Manda dizer o Senhor. Por isso que o Senhor te trouxe aqui hoje. Você precisa sair disso. Deus te trouxe e te colocou aí como especial. Porque Ele te ama. Ele manda dizer para você, se você sair disso, você não morrerá. Se você não sair, você morrerá. Deus manda dizer para o homem. Deus colocou aí. Deus Santo de poder e glória. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Então a palavra é essa. A severidade, a benignidade de Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus te abençoe poderosamente sobre essa questão do Deus verdadeiro. Cuidado. Cuidado com os falsos deuses. O diabo, ele quer fazer você ficar prostrado nos pecados que te levam à condenação à morte. Que condenação à morte é essa? É a morte do inferno. O diabo, ele vai entrar, como João disse, a pecados que são para a morte e a pecados que não são para a morte.
Há pecados que nós cometemos porque tropeçamos em muitas coisas. E há pecados que nós cometemos que é gravidade de pecado. Independentemente da prática ou não desse pecado, ele há gravidade. Se você comete homicídio, mesmo não sendo praticante e sendo homicida, esse pecado terá uma gravidade que te trará sérias consequências. Os pecados para a morte são para condenação, fornicação, prática da imoralidade sexual, deuses estranhos, e fazer mal para o próximo. Esses são os pecados para condenação. Esses pecados, o diabo lutará para te fazer refém desses pecados. Porque o fingimento, ele te levará a fazer mal para o próximo. Outras coisas que há na Bíblia, como conselho, outros abismos te levarão aos pecados da morte. Te levarão, outros abismos te levarão a outro abismo. Por isso há conselho de Deus. Embriagar-se não é pecado, mas a embriaguez te levará a um abismo. Por isso Deus te dá o Espírito, domínio próprio. Já não vivo mais sobre a lei, porque a lei é desfeita em Cristo. Em Cristo é desfeita. A lei, ela é desfeita quando eu recebo Cristo na minha vida. Porque a lei me faz reconhecer que eu sou pecador. Se a lei de Cristo não viesse até você, você não reconheceria que você é um pecador. A lei de Cristo, ela faz reconhecer os meus erros. E ela me alerta daquilo que me fazia mal. Agora então eu abandono aquilo que me faz mal e sigo sendo aperfeiçoado na palavra, não engessado mais na lei. Mas agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Sou agora uma nova pessoa. As coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Vivo agora uma novidade de vida, não debaixo do raio, não debaixo da prática da iniquidade, mas agora da prática da fé. É isso que justifica a minha salvação. O que justifica a minha salvação, como eu sei se eu estou salvo pela graça e não pela lei. É quando a minha fé tem ânimo de praticar a palavra. Quando a minha fé tem ânimo de praticar a palavra, eu sei que eu estou salvo pela fé. E ainda se eu falhar hoje, amanhã a minha fé está lá de novo. Senhor, eis-me aqui. Estou tentando de novo. Estou tentando de novo. Mas eu não vou desistir da minha fé. Então, no final, a sua fé estará aperfeiçoada. E a sua vida garantida na vida eterna. Quem crê da glória a Deus? Aleluia. Muitas pessoas deixam de vir para a salvação, para o caminho de Deus, achando que o Evangelho é algo engessado, que te engessa.
O evangelho não te engessa. O evangelho não te prende numa bolha. Quem fez isso foi o diabo. O diabo colocou um evangelho que te prende numa bolha. Pelo contrário, o evangelho te liberta. Te liberta daquilo que te faz mal, te liberta daquilo que te escraviza. Essa questão de não pode isso, não pode aquilo. A Bíblia diz em Colossenses, não toqueis, não manuseeis. Tudo isso é vaidade. E para Deus não tem valor algum. Você pode ir na pizzaria, você pode jogar uma bola, pode fazer um exercício. Tudo isso não é pecado. Pode reunir com os amigos. Pode tomar vinho, pode tomar cerveja. Tudo na novidade de vida, no espírito não de medo, mas de moderação, fortaleza. Espírito de moderação. Esse evangelho que te engessa, que te priva da vida, das coisas que Deus criou para desfrutarmos. Não é o evangelho. Deus criou todas as coisas para desfrutarmos. Está escrito lá. Você tem que saber desfrutar segundo a novidade de vida. E Deus te exaltará. Quem quer adorar a Deus? Ele disse, aquele que é sábio, aquele que ganha alma, sábio é. O dom da sabedoria, ele esclarece a tua visão acerca da salvação. Jesus disse, tem muita gente que não deixa as pessoas entrarem. Eles também não entram. E não deixam ninguém entrar. Cuidado, disse aqui, com os traficantes da fé. Os traficantes da fé são igual os traficantes. Só que não traficantes de entorpecentes. Traficantes da fé são traficantes de pessoas. São piores que os traficantes de entorpecentes. Porque eles fazem mal a pessoas. Escravizam pessoas. Lá o traficante entorpecente, ele vende para aquele que quer usar para o livre-arbítrio. O traficante da fé, não. Você vai até ele. Ele te prende lá, te oprime lá. Existe. Existe muito isso. Eu vejo pessoas falando que não existe isso. Aí você está me assistindo agora. Mas assim manda o Senhor dizer. Existe muito isso. Quer que eu te prove na Bíblia? Farão comércio de vós. São pessoas que ficam presas a esses falsos profetas, são oprimidas por eles, entrando em casas, levando mulheres cativas, cheias de concupiscências. Eles levam essas mulheres cativas. São os traficantes da fé. São criminosos que agem impiamente pela opressão. Eles oprimem o órfão, a viúva, o estrangeiro. E com palavras persuasivas enganam os corações dos incautos.
Mas aqueles que é profeta, eles te chamam para um arrependimento na palavra. Aqueles que são profetas te chamam para um compromisso maior com a palavra. Quando o Paulo disse assim, que se ele fala de Cristo, o que eu tenho a ver com isso? Eu me regozijarei. Paulo está falando daqueles que pregam o arrependimento. Paulo está falando do arrependimento, que pregam o arrependimento, mas não vivem. Eles pregam o arrependimento, mas não vivem. Quem está entendendo? Paulo não está falando e reprimindo os falsos doutores. Esses que Paulo está se referindo, o que tem a ver com isso? Se eles pregam a Cristo, eu me regozijarei? Paulo está dizendo daqueles que pregam o arrependimento, mas não vivem. Eles pregam a doutrina, mas não vivem. Quando Paulo fala dos falsos doutores, significa doutrina. Doutores significam aqueles que aplicam doutrina. Aplicam falsas doutrinas, falsos doutores. Esses aplicam falsas doutrinas. Paulo está dizendo, esses devemos reprimir. Que falsas doutrinas são essas? Doutrinas que não exortam contra o pecado. Doutrinas que não falam da verdadeira vontade de Deus. Doutrinas de fariseus. Não tentaremos o Senhor nosso Deus, colocando fardo pesados nas pessoas, a qual nem nós, nem nossos pais conseguiremos cumprir. Acautelar os fariseus. Colocam fardos pesados nas pessoas que nem eles conseguem cumprir, nem movem um dedo para cumprir. Então a vontade de Deus, para você entender o que é falsa doutrina, é aquilo quando aperta demais e aquilo que alarga demais. Não seja exageradamente justo e não seja exageradamente louco ou ímpio. Deus não quer que você seja nem mais para lá e nem mais para cá. Quer que você esteja no caminho reto, na boa vontade perfeita, agradável de Deus. Quem está entendendo? Essa é a vontade de Deus. Essa é a verdadeira doutrina. Não é nem mais para lá e nem mais para cá. Não desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Cuidado com a falsa graça. Porque em Judas, para encerrar, introduzirão homens ímpios ensinando a palavra. E eles colocarão vocês na porta larga, aquela que alarga demais a doutrina, e outros, e esses mesmos líderes, que foram chamados como ímpios, colocarão vocês na porta que aperta demais a doutrina. Por quê? Porque os mesmos apresentam as mesmas coisas. Eu vou te falar o que é. A mesma coisa. Eu vou te falar o que é. A graça dissoluta. Eles farão você cair num desses pecados e achar que é graça. Quem crê na glória a Deus? Glória a Jesus, glória a Jesus. Você cairá em algo que a Bíblia reprova e você estará nesse algo
achando que é graça. Esse algo fará parte, não de vez em quando, da tua vida, mas fará parte permanente. Essa é a falsa graça libertina, a qual esses homens ímpios tentarão, introduzirão e ensinarão. A profecia de Judas. Quem crê, glória a Deus? Você achará que está na graça, mas estará na graça dissoluta. Naquilo que você sabe que a Bíblia reprova. Então é tempo de se arrepender. Lança fora mesmo a tua vida. E fica com Deus. Amém? Deus te abençoe poderosamente. Aleluia. Nesta palavra. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus venha iluminar todos os seus caminhos. Te dar livramento pela palavra que você ouviu. Em nome de Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus.